Olá pessoal, bem-vindos a mais um Entre os Olhos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu acho que mexe bastante com a gente, né? O amor de Deus pela justiça. É isso aí. A gente vai tentar desvendar como esse livro, O Amor de Deus pela Justiça. Entendendo a bondade e a retidão divina, nos leva a uma compreensão mais profunda desse conceito que é tão central na nossa fé, né? É verdade. E para te guiar nessa jornada, a gente separou dois materiais super interessantes, né? Um É. artigo chamado Texto Colado, e também as anotações que a gente chamou de todas as notas 3A0, A2 e uma D625. Isso. Prepare-se para surpreender, porque a visão de justiça, né, que a gente encontra na Bíblia é bem diferente daquela dos deuses das culturas antigas. É verdade. Logo de cara, o que me chamou a atenção é como os deuses pagãos eram retratados, né, todas as notas, figuras, né? Pois é. Deuses cruéis, imprevisíveis, sedentos por sacrifícios, inclusive humanos. Imagina viver sob a sombra desse medo constante de ter que oferecer algo, ou pior, alguém para acalmar a ira de um Deus. De arrepiar, né? Em Deuteronômio 32,17, a Bíblia já nos alertava sobre essas entidades, né? Associando-as a forças demoníacas, né? Que mantinham as pessoas presas num ciclo de trevas. Mas, quando olhamos para Yahweh, né? A figura central da nossa fé, a gente vê um contraste gritante. Então, no texto colado, Yahweh é apresentado como um Deus de bondade inabalável e justiça perfeita, né? E o que me encanta é que ele busca um relacionamento genuíno com a gente, né? Baseado no amor e não no medo. Exatamente. Ele não quer ser apaziguado por rituais vazios, mas sim conhecido e amado por quem ele realmente é. E essa diferença fica ainda mais evidente quando a gente analisa o conceito de justiça. Enquanto a justiça dos deuses pagãos era vingativa e focada na punição, a justiça de Yahweh tem um caráter, né? Redentor. Opa, pera um pouco. Redentor. O que você quer dizer com isso? Boa pergunta. A justiça de Yahweh não busca apenas punir o erro, mas restaurar a ordem, trazer esperança e reconciliação. É como se ele estivesse mais interessado em nos curar e nos transformar para melhor do que simplesmente nos condenar. Interessante. Me lembra aquele versículo de 1 João 4,8, que o texto colado cita, Deus é amor. Mas como conciliar essa ideia de um Deus de amor com sua justiça? Parecem conceitos meio contraditórios, né? Entendo o seu ponto. Mas pense comigo. O amor de Deus não é apenas um sentimento, é a força motriz por trás de todas as suas ações, inclusive as que envolvem justiça. É por amor que ele lida com o pecado, buscando nos atrair para si e nos transformar, em vez de simplesmente nos castigar. Agora está começando a fazer mais sentido. Lembra da história de Moisés e o bezerro de ouro? Deus está virado com a idolatria do povo. Mas quando Moisés intercedeu, ele deu a eles uma chance de se arrependerem. Isso está lá em Êxodo 32,14 e mostra como a justiça de Deus é temperada com misericórdia, com um desejo profundo de nos ver transformados. Exatamente. Deus não deseja a nossa destruição, mas a nossa redenção. E essa redenção só é possível através do amor. Justiça e amor em Deus não se anulam, mas se complementam, caminhando lado a lado. Show. Mas ainda me intriga como um Deus de amor lida com a questão do mal no mundo, né? Se ele é todo poderoso e justo, por que tanta injustiça acontecendo ao nosso redor? O texto colado até cita exemplos de intervenções divinas, como o julgamento dos amalequitas, cananeus e midianitas. Mas, sinceramente, essas punições me parecem tão severas. Difícil encaixar isso na ideia de um Deus de amor. É compreensível você se sentir assim, né? É natural analisarmos esses relatos com nossa perspectiva moderna. Mas é importante lembrar o contexto da época. Culturas extremamente violentas, cruéis, que praticavam atrocidades. Deus, em sua infinita paciência, sempre oferecia oportunidades de arrependimento. Mas quando seus avisos eram ignorados e a injustiça persistia, a sua justiça divina se manifestava. Então, nesses casos, a justiça divina agia com mais firmeza para erradicar o mal e proteger os inocentes. Sim. Deus não age por impulso. Ele é paciente, dá tempo e espera o arrependimento. Mas lembre-se, a justiça de Deus é redentora. Mesmo nos julgamentos mais severos, o objetivo final é a restauração, a purificação da terra do pecado e da injustiça para que a humanidade possa viver em paz e harmonia. Entendi. Mas e nós? Como podemos nos inspirar na justiça de Deus em meio a um mundo tão cheio de injustiças? Será que devemos apenas esperar que ele haja ou temos um papel a desempenhar? Excelente pergunta. Todas as notas trazem uma reflexão importante sobre a nossa responsabilidade como agentes da justiça de Deus aqui na Terra. Não podemos ficar de braços cruzados esperando que ele resolva tudo sozinho. Somos chamados a agir, a lutar contra o mal, a defender os oprimidos, a promover o bem na nossa comunidade. Nossa, é verdade. Como se fôssemos as mãos e os pés da justiça divina aqui no mundo, né? Mas como podemos fazer isso na prática? O texto colado nos dá algumas pistas.
Em primeiro lugar, a gente precisa conhecer profundamente a Deus e seus princípios de justiça, através da Bíblia, da oração e da comunhão com outros cristãos. Em segundo lugar, a gente deve refletir sobre como aplicar esses princípios em nossas vidas, em nossas relações, em nossas atitudes diárias. Ser justos com as pessoas ao nosso redor. Tratar a todos com respeito, dignidade e igualdade. Exatamente. E também denunciar as injustiças que a gente vê por aí, lutar pelos direitos dos oprimidos, ser voz para os que não têm voz. Cada gesto de amor, cada ato de justiça, por menor que seja, contribui para a construção de um mundo mais justo e compassivo. Caramba, quanta coisa para refletir. Mas confesso que ainda tenho muitas dúvidas. Calma, é normal, é um processo contínuo de aprendizado. Mas o importante é que você está buscando entender a justiça de Deus e como vivê-la em sua vida. E essa busca já é um passo fundamental na direção certa. Ufa, que conversa intensa, mas muito necessária. Obrigada por me ajudar a desvendar um pouquinho mais esse tema tão complexo e fascinante. Imagina. E essa jornada de descoberta está apenas começando. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai se aprofundar ainda mais, explorando como a justiça de Deus se manifesta em diferentes situações e como podemos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta para continuar essa conversa. E até a próxima. E aí, pessoal, de volta para a nossa imersão em amor de Deus pela justiça. Na primeira parte, a gente viu como a justiça de Deus é radicalmente diferente daquela dos deuses pagãos, né? E também começamos a desvendar a intrigante relação entre o amor e a justiça divina. Pois é. Mas eu ainda me sinto com um monte de interrogações. Tipo, como essa justiça divina se manifesta na prática. Afinal, ela nem sempre se apresenta da mesma forma, né? Exatamente. É como se a justiça de Deus fosse um caleidoscópio, sabe? Que se adapta às diferentes situações, mas sempre com o objetivo de restaurar a ordem e o equilíbrio. Lembra de todas as notas. Tem uma pergunta que me chamou a atenção. Por quê? Algumas ações de Deus no Antigo Testamento, como o julgamento de certos povos, parecem tão severas. A gente até tocou nesse assunto na parte anterior, né? Sim, a questão dos amalequitas, cananeus e midianitas, aquilo me deixou bastante perturbada. Sei que Deus é justo, mas aquelas punições me pareceram tão desproporcionais. Entendo perfeitamente a sua inquietação. É natural a gente sentir um certo desconforto diante dessas narrativas, né? Mas a gente precisa se esforçar para enxergá-las através das lentes da época. A gente está falando de culturas imersas na violência, na crueldade, na idolatria. Deus, em sua infinita misericórdia, sempre estendia a mão, oferecia a oportunidade de arrependimento, mas quando os seus avisos eram ignorados e a injustiça persistia, a sua justiça, por amor àqueles que sofriam, precisava agir. Então, nesses casos extremos, a justiça divina se manifestava com mais vigor para proteger os inocentes e erradicar o mal. Exatamente. E mesmo nesses momentos de julgamento, o objetivo final de Deus nunca foi a vingança ou destruição gratuita. Ele buscava, ainda busca, redenção, a purificação, a restauração da ordem, da harmonia. Imagina um jardim repleto de ervas daninhas que sufocam as flores. Para que o jardim floresça novamente, é preciso arrancar o que está prejudicando seu crescimento, né? Que analogia interessante. Mas diz uma coisa. Como a gente pode aplicar esses princípios da justiça divina no nosso dia a dia? A gente tem o direito de julgar os outros, de apontar o dedo para quem está certo ou errado. Calma lá. A gente não é chamado para ser juiz dos outros. A gente não tem a sabedoria nem a autoridade de Deus para isso. Nosso papel é buscar justiça em nossas próprias vidas, nas nossas relações, nas nossas atitudes. É olhar para dentro, para os nossos próprios erros e falhas, antes de apontar o dedo para o próximo. Entendi. É como Jesus disse, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão, né? Perfeito. É sobre isso. É cultivar a justiça no nosso próprio coração, nos nossos relacionamentos, em como a gente trata as pessoas ao nosso redor. É ser justo, honesto, íntegro, compassivo. Mas e quando a gente se depara com as injustiças no mundo, a gente deve simplesmente ignorá-las ou a gente tem a responsabilidade de agir? Lembra que a gente falou sobre sermos agentes da justiça de Deus aqui na Terra? Sim. Todas as notas nos desafiam a não sermos meros espectadores, mas protagonistas na luta por um mundo mais justo. É verdade. Mas como a gente pode fazer isso na prática? Em primeiro lugar, aprofundando o nosso conhecimento da palavra de Deus, buscando entender seus princípios de justiça e como aplicá-los em nossas vidas. A oração também é fundamental, pedindo a Deus discernimento para identificar as injustiças e coragem para combatê-las. Faz sentido. Mas e além da oração e do estudo da Bíblia?
O que mais a gente pode fazer? A gente pode se engajar em causas sociais que promovam a justiça, defender os direitos dos oprimidos, ser voz para os que não têm voz. Podemos doar nosso tempo, nossos recursos, nossos talentos para ajudar quem precisa. A gente pode ser agente de transformação nas nossas comunidades, nos nossos locais de trabalho, nas nossas famílias. Caramba, é muita coisa para colocar em prática, né? Sim, é um desafio. Mas lembre-se, a gente não está sozinho nessa jornada. Deus está com a gente nos guiando, nos fortalecendo, nos capacitando para sermos instrumentos da sua justiça. Nossa, como essa conversa tem mexido comigo. Eu me sinto desafiada a ir além, a sair da minha zona de conforto e me engajar mais na luta por um mundo mais justo. Que bom ouvir isso. É inspirador ver como você está se abrindo para essa nova perspectiva. E lembre-se, cada pequeno gesto, cada ato de amor e justiça, por menor que pareça, contribui para a construção de um mundo melhor. Verdade. Às vezes a gente se sente impotente diante de tanta injustiça no mundo, mas agora eu percebo que cada um de nós tem um papel a desempenhar, por menor que seja. Exatamente. E essa é a beleza da justiça de Deus. Ela nos convida a sermos participantes, a nos unirmos a Ele nessa missão de restaurar o que foi quebrado, de curar as feridas, de trazer esperança para um mundo sedento por justiça. Que lindo, eu tô cada vez mais fascinada por essa justiça divina, que não se resume à punição, mas transborda amor, compaixão e misericórdia. É isso aí. A justiça de Deus é um oceano de amor que nos envolve, nos transforma, nos impulsiona a sermos melhores a cada dia. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu hoje. Mas ainda falta uma peça fundamental para completar esse quebra-cabeça da justiça divina, né? Verdade. A gente precisa entender como a justiça de Deus se manifestará no futuro, no desfecho da história da humanidade. E é sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho. Prepare-se para uma viagem emocionante. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta para desvendar os mistérios da justiça divina no futuro. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa imersão em o amor de Deus pela justiça. Já exploramos tanta coisa, né? Pois é. Vimos como a justiça de Deus é diferente daquela dos deuses pagãos, como o amor e a justiça se entrelaçam e como a gente pode ser agente dessa justiça aqui na Terra. Mas ainda falta uma última peça para completar esse quebra-cabeça, né? É verdade. A gente já navegou pelo passado, analisou o presente, mas e o futuro? Como a justiça divina vai se manifestar lá na frente? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Pois é. A Bíblia fala bastante sobre o juízo final, um novo céu e nova terra. Mas confesso que eu ainda fico meio confusa. Como conciliar essa ideia de um Deus de amor com a punição eterna? Me explica isso. Entenda a sua inquietação. É um tema complexo que gera muitas discussões e diferentes interpretações. Mas o que a Bíblia nos garante é que, um dia, a justiça de Deus vai prevalecer de forma completa e definitiva. Apocalipse, por exemplo, descreve esse momento com imagens bem vívidas, né? O livro da vida, o novo céu e a nova terra, um lugar onde não vai ter mais dor, nem sofrimento, nem morte. Nossa, só de imaginar eu já me arrepio. Mas e quanto àqueles que não se arrependerem dos seus pecados? O que vai acontecer com eles? A Bíblia diz que eles serão julgados de acordo com as suas ações. Mas é importante a gente lembrar que Deus não deseja a morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. A justiça de Deus não se baseia em vingança, mas em amor. Então, mesmo no juízo final, a justiça e o amor de Deus se manifestam. Exatamente. É uma justiça perfeita, completa, que leva em consideração todos os aspectos, todas as nuances. Deus, em sua infinita sabedoria, vai fazer o que é certo e justo. Mas o mais importante é que a gente pode ter certeza de que, no final, o bem vencerá o mal, a luz dissipará as trevas e a justiça reinará para sempre. Ufa, que alívio! Saber que Deus está no controle e que a sua justiça vai prevalecer me enche de esperança e confiança. Mas enquanto esse dia não chega, o que a gente pode fazer? Continuar semeando a justiça aqui na Terra, lembra? A gente é agente da transformação, chamado para ser sal e luz nesse mundo. Cada gesto de amor, cada ato de justiça, por menor que seja, contribui para a construção de um futuro mais justo e compassivo. É verdade. A gente pode não ter o poder de mudar o mundo inteiro, mas a gente pode fazer diferença na vida das pessoas ao nosso redor. E essa é a beleza da justiça de Deus, né? Ela nos convida a participar ativamente dessa jornada de transformação, a sermos instrumentos de amor, compaixão e esperança, num mundo que precisa tanto disso. Que lindo. Acho que essa é a melhor forma da gente encerrar a nossa imersão em o amor de Deus pela justiça, com a certeza que a justiça divina é real, é poderosa e está ao nosso alcance. E que essa certeza nos inspira a viver com mais amor, compaixão e justiça cada dia. E aí, pessoal, gostaram do nosso mergulho? Esperamos que essa conversa tenha aberto a sua mente e o seu coração para entender melhor a beleza e a profundidade da justiça de Deus. Até a próxima.